Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Jó, capítulo 1. Pega Salmos no meio da Bíblia e volta. Antes dos Salmos. Jó, capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Deixa aberto aí, não feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa vez, mais essa noite. Senhor, o ano foi longo, foi um ano extremamente cansativo, extremamente doloroso. Muitas foram as lutas, as tribulações, as adversidades. E até aqui nos ajudou o Senhor. Mas ainda, Senhor, carecemos da sua misericórdia, carecemos da sua graça abundante e gloriosa. Sê favorável a nós essa noite, Senhor. Volta teus olhos, volta teu rosto para esse local. Olha para a nossa necessidade e atende ela segundo a multidão das tuas misericórdias. Tu que sondas os corações e da sinceridade deles agrada. Sonda os nossos, Senhor. Sonda, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Eu preguei essa mensagem ontem à noite, aqui para os irmãos, uma mensagem muito oportuna, muito pertinente, uma mensagem para o nosso tempo e para os nossos dias. Eu achei a mensagem tão boa e tão pastoral, tão oportuna para o momento, que eu resolvi repeti-la no dia de hoje, em razão de, no domingo, nós contarmos com a quantidade maior de pessoas. E eu achei que as pessoas que não estiveram ontem no culto, poderiam estar, que não estavam ontem no culto, deveriam ouvir também essa mensagem, ainda que essa já tivesse sido gravada. E eu acredito que da mesma maneira que falou com alguns irmãos no dia de ontem, vai falar com outros irmãos nos dias de hoje. O tema da minha mensagem é um tanto sombrio, é um tanto aterrorizante. Eu vou falar hoje sobre o toque do diabo. O toque do diabo. A Bíblia lista alguns oponentes que nós, os cristãos, temos. A Bíblia enumera, elenca alguns dos nossos adversários, dos nossos oponentes. Dentre eles nós temos a luta contra a carne, nossa natureza, a luta contra esse mundo, o sistema regido pelo diabo, a luta contra o pecado
imputado de Adão em nós, e outros tantos inimigos, mas talvez nenhum inimigo, nenhum oponente seja tão intrigante como Satanás. Nenhum outro inimigo seja tão intrigante, tão articulado, inteligente, maligno contra Satanás. Nós temos um grande inimigo. Esse inimigo, ele é invisível. Esse inimigo é inteligente. Esse inimigo é astuto. Esse inimigo é maligno. Esse inimigo é poderoso. E ele tem poder de nos oprimir. Ele tem poder de nos seduzir. Ele tem poder de nos confundir. Ele tem poder de nos tentar. E acredite ou não, ele tem poder até de nos tocar, de nos causar males, de nos causar danos. Satanás, ao contrário do que muitas igrejas, pastores ensinam, ao contrário do que ensina a teologia da prosperidade, do triunfalismo, que diz que conversão é sinônimo de isenção de problemas, que conversão é imunidade contra males, conversão dá ao crente superpoderes, de modo que ninguém o toca. A Bíblia fala algo diametralmente oposto, o que essa teologia propaga. A Bíblia ensina sim, que o diabo pode tocar nos filhos de Deus, pode causar dano aos filhos de Deus, e muitas vezes danos terríveis. Agora, por que isso acontece? Porque o diabo tem permissão para tocar em nós. Como é que esse toque, que essa ação maligna sobre aqueles que têm a proteção de Deus se dá? Como isso acontece? Bom, irmãos, dentre tantas passagens da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, que vemos a ação do diabo tocando pessoas, eu acredito que não há outra que mais demonstre isso com clareza, como a passagem de Jó. O livro de Jó e a pessoa de Jó nos dão uma das melhores demonstrações como o diabo pode causar males ao justo, como ele tem permissão para tocar e causar danos na vida do justo, do salvo, do santo. Então, à luz de Jó capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos então explorar esse tema, o toque do diabo. Vamos começar então com, antes de entrarmos na ação maligna do diabo, vamos ver as características de Jó. Vamos ver quem é esse homem, quem é essa figura, a qual vai ser vítima de Satanás. O primeiro tópico então da minha mensagem é as características. Vamos ver as características de Jó. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora vamos ver as características dele. Era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Que se desviava do mal. O que são essas características? Na verdade, essas características não são outras senão as características de um homem salvo. As características de um crente verdadeiro, as características de um filho de Deus. Essas características estão aqui para demonstrar que Jó era um filho de Deus. Jó era um verdadeiro convertido. Jó era um salvo. Ele traça aqui características de um filho de Deus, um homem conhecido pela integridade, retidão, temor a Deus e que se desvia, foge do mal. Essas são características que todo filho de Deus deve possuir, todo salvo verdadeiro deve possuir. Mas veja só, Jó não era só
trazendo para os nossos dias um cristão, um convertido. Mas Jó também se destacava dentre os convertidos, dentre os salvos. Jó era distinto entre aqueles que eram de Deus. Jó era um homem piedoso, não só salvo, mas um homem piedoso. Se não, vejamos no verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Preste atenção na última frase. Assim o fazia Jó continuamente. Veja só, Jó não era só um filho de Deus, mas um homem que se destacava pela sua piedade, um homem piedoso. A Bíblia diz que ele santificava os seus filhos e acordava de madrugada para oferecer sacrifícios, prevenindo os pecados dos filhos. Jó pensava: vou sacrificar a eles, talvez tenham um pecado e nem saibam. E de madrugada oferecia sacrifícios, e a Bíblia dizia que Jó fazia isso constantemente. Jó exercitava a prática da piedade. Jó era um homem que se destacava pela sua devoção a Deus, pelo seu temor, pelo zelo que tinha, não só com o cuidado dos filhos, mas para com os filhos em relação a blasfemar o nome de Deus. Então era zelo com o nome de Deus, com a pessoa de Deus. Como é bonito isso, irmão. Como é bonito quando você olha para um cristão e vê que o destaque dele não é a beleza física, não são as roupas suntuosas, não é a condição acadêmica, literária, não é a oratória. Quando você olha num homem, numa mulher, mesmo que tenha tantas qualidades, ele tem uma que excede todas as outras, ofusca todas as outras, e esta é a piedade. É tão bom ver um homem e vê-lo andando e dizer: ali vai um homem piedoso, ali vai uma mulher piedosa. O que é ser piedoso? Ali vai um homem que ama a Deus, que tem zelo pelo nome de Deus, que luta por santificação. Ali vai um homem honesto, não só no exterior, como é comum nas igrejas, né? Os glórias, aleluias, aquela coisa toda, mas um homem santo no que diz respeito ao foro íntimo, na sua imaginação, nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas inclinações. Assim era Jó. Jó era um homem que se destacava pela sua piedade. Mas não só isso, veja só. Ele era aprovado por Deus e era amado por Deus. Jó, a prova que tudo isso que eu estou falando, que Jó se destacava pela piedade, e que tinha a aprovação de Deus, que Deus o amava, era visto nas bênçãos físicas e materiais que Jó possuía. No Antigo Testamento principalmente, uma das evidências que um homem era abençoado por Deus, que Deus era com este homem, era visto, era possível de se ver no quão próspero ele era. E Jó era esse homem. Veja o verso 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal, seus funcionários, ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, um dos mais ricos da sua geração. Veja só, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e milhares de cabeças de gado, de ovelhas e de camelos, e uma multidão incontável de funcionários. Isso era uma maneira de demonstrar que Deus aprovava Jó, amava Jó,
que é uma maneira de mostrar que Deus era com Jó. Era com Jó. A outra coisa que chama atenção, e a partir de agora vocês vão entender aonde eu vou entrar, é que Jó contava com uma proteção especial da parte de Deus. Jó contava com uma proteção especial da parte de Deus. Se não, vejamos o verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo que tem? Veja só, aqui Satanás dá um testemunho diante de Deus, dizendo: você cercou a Jó com uma sebe. O que é sebe? Sebe era uma cerca feita de madeira, de bambus ou de plantas espinhosas. Essa sebe, essa cerca era utilizada para proteger plantações. Ela era colocada para guardar plantações de animais e de ladrões. Então a sebe era um muro, uma cerca que protegia as plantações de animais, que podiam devastá-la, e ladrões. Esta palavra é utilizada para dizer o quê? Que sobre a vida de Jó, ele contava com uma proteção especial, uma proteção divina sobre ele. Sobre ele havia uma proteção especial feita, causada por Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Sobre os filhos de Deus, sobre os crentes em Jesus, há uma proteção especial que vem da parte de Deus. Por essa razão você ouve que crentes, sobretudo crentes, receberam inúmeros livramentos. Você já viu isso? O filho de um crente, a família de um crente, o emprego, acontece algo no emprego e o crente é poupado, acontece uma tragédia, o crente é livrado, tem uma epidemia, muitas vezes o crente é poupado. O que é isso? Deus cerca a igreja dele com a sebe. Há uma proteção espiritual sobre os filhos de Deus, que impedem o maligno de tocar, o pecado de avançar, os homens maus de tocarem, e até tragédias naturais. Deus nos cerca com uma proteção especial. Se você está me assistindo, você é crente em Cristo, você está aqui, você conta com uma proteção especial. E agora vamos ver a extensão dessa proteção. Olha que coisa fantástica. O verso 10 diz assim: acaso não cercaste com sebe? Primeiro, a ele. Havia uma proteção especial sobre Jó, que impedia Satanás de tocar em Jó, que impedia o diabo de tocar no corpo de Jó. Ele era guardado, é o que está lá no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme e o livra. Jó, o próprio Jó contava com uma proteção especial, de modo que Satanás, que o mal, que as pessoas não conseguiam tocá-lo. Que mais? Aonde mais ia essa proteção? O verso 10. Cercaste a ele e a sua casa. A sua casa é um termo usado para sua família. Olha a fidelidade de Deus. Deus não protege só você, só você que é o representante espiritual da casa, mas Ele estende a proteção, por amor a você, a sua família. A sebe também cercava os filhos de Jó, a mulher de Jó, os parentes de Jó.
A proteção de Deus sobre nós se estende para os nossos entes queridos. Você está aqui congregando, e por causa de você, da sua oração, da aliança que Ele tem com você, Ele também está a guardar seu pai que aqui não está, sua mãe que aqui não está, seus irmãos, seus filhos. Deus guarda. Você às vezes que está trabalhando o dia todo e está, ai meu Deus, os meus filhos. Irmão, pode ter certeza que enquanto você está a ganhar o sustento, Deus cerca seus filhos com sebe, Ele guarda. Quando a sua mulher vai fazer compras ou está em algum lugar que ela está sozinha, você teme, não temas. Deus estende a proteção para esta mulher, proteção que Ele não dá ao ímpio, não dá a qualquer um, mas Ele estende a sua mulher. Fantástico. Aonde mais? Qual o raio de ação dessa cerca? O verso 10 diz: cercaste a ele, sua casa, e a tudo quanto tem. Tudo quanto tem é uma referência aos seus bens. A misericórdia de Deus, o cuidado de Deus conosco é tão grande, que Deus se importa até com nossas posses. A proteção de Deus inclui nossas propriedades. Você está aqui, Deus está guardando a sua casa, está guardando a sua firma, está guardando o seu emprego. Deus está impedindo que você seja lesado, que fraudem, que mintam, que acusem, que quebrem você. A proteção de Deus se estende também na nossa área financeira, na nossa vida material. Deus sabe a importância e o valor que tem para nós o pão de cada dia. Deus guarda você quando alguém quer te ultrapassar, quer lesar você, que alguém quer enganar e passar você para trás. Deus se importa sim com a roupa do seu corpo, a comida na sua despensa, a sua conta bancária, o seu emprego, o seu automóvel. Estas coisas, ainda que secundárias, contam com a proteção de Deus, porque foi Ele mesmo quem te deu, e é Ele mesmo quem guarda. É tremendo isso, não é tremendo? Agora você entende porque de vez em quando as coisas dão certo para você. Porque você fala, pastor, quase, foi por um triz, quase isso, quase aquilo. Meu Deus, bateu na trave. É a sebe. Os filhos de Deus contam com uma proteção especial em 3 áreas: na sua vida pessoal, sobre os seus entes queridos e sobre os seus bens. Isso estava acontecendo na terra. Enquanto isso, lá no céu, simultaneamente, acontecia uma reunião. Enquanto a descrição está sendo dada do cotidiano de Jó, um homem reto, sincero, temente a Deus, naquele mesmo momento, em outro mundo, em outra dimensão, acontecia uma reunião no mundo espiritual. Que reunião era essa? Vamos ver então no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Até aí. O que aconteceu? Veja só, nesse momento, a Bíblia diz que enquanto isso nos céus, Deus estava lá nos céus em seu trono, e apresentaram-se diante dele os filhos de Deus. É uma palavra usada para dizer os anjos. Os anjos foram até a presença de Deus. Juntamente com os anjos, atreveu-se a aparecer lá Satanás. Até o advento da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, Satanás tinha acesso aos céus. Ele trafegava nos corredores dos céus. Ele podia ir até a presença de Deus. Fato é que neste episódio, quando os anjos se encontram com Deus, vem também o diabo. O diabo se apresenta também diante do trono de Deus. Começa a ter uma reunião angelical. Começa a ter uma reunião, um encontro no mundo espiritual. Deus, vendo
percebendo que o diabo estava presente, faz uma pergunta a ele, o inquire, faz uma pergunta ao diabo. Vamos ver o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. De onde vem? O que fazes aqui, o diabo? O diabo então, ele revela o seu raio de alcance, de ação e a sua função. Eu trafego tanto no céu quanto na terra. E quando eu digo rodear a terra, o meu papel é encontrar algum santo e acusá-lo diante de ti. Esse era o papel do diabo. Rodeava a terra, não atrás dos ímpios, mas aqueles que se diziam santos. Via seus deslizes e ia até Deus acusá-los. E ele vai fazer isso com a pessoa de Jó. Deus o que faz? Vendo que Satanás está presente, perguntando a ele o que ele estava fazendo da vida, aproveita e vai dar um testemunho de Jó para o diabo. Deus vai dizer: veja, diabo, veja, Satanás, existe um homem lá na terra chamado Jó, que é fiel a mim, que me ama de todo o coração. Se não, vejamos o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus então dá a Satanás um testemunho. Irmão, deixa eu fazer um parentezinho aqui. É claro que Jó tinha pecados, e que Jó só podia ir para o céu pela justiça de Cristo, claro. Mas mesmo como pecador, ele conseguia atingir uma justiça, temor e fidelidade, que alegravam o coração de Deus de tal maneira, que levava Deus testemunhar para o diabo. Viste? Não há homem na terra como ele. Como? Reto, íntegro, sincero, que se desvia do mal. Se você é crente e isso não é a sua ambição, tem algo errado com você. Se você é crente e não deita e dorme, rola na cama todo dia, buscando atingir isso aqui, tem algo errado com você. Leonard Ravenhill dizia: meu maior sonho é estar entre os 10 mais procurados pelo inferno. Robert Moore McCheyne era chamado o homem que não era como os demais. David Wilkerson questionava sua mulher, molestava sua mulher e dizia: meu amor, olhe para mim, eu estou parecendo com Cristo? Esse deve ser o nosso desejo, que um dia Deus testemunhe diante do diabo, dos seus anjos, sobre a nossa fidelidade a Ele. O que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo para o diabo assim, ó: diabo, veja o quanto Jó é fiel a mim. Veja o quanto Jó me ama. Era isso que Deus estava dizendo para Satanás, aproveitando que ele estava presente. Esse é o pano de fundo da história de Jó. É a introdução do sermão. Agora vai começar o toque do diabo. Satanás agora vai tocar em Jó. Satanás agora vai entrar e vai devastar a vida de Jó. Deus tinha colocado uma sebe, uma muralha, uma cerca, tinha colocado, destinado uma proteção especial para Jó. Agora a sebe vai ser tirada,
a proteção que restringia a ação, o acesso, a presença do diabo, vai ser retirada da vida de Jó. Então, o diabo vai tocar em Jó. Se não, vejamos então no verso 12. Jó 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora o diabo vai tocar em Jó. Primeira coisa que eu aprendo aqui, preste atenção. Mesmo sendo reto, sincero, íntegro, mesmo sendo piedoso, o diabo pode tocar em nós. Mesmo sendo crentes verdadeiros, que é a primeira descrição de Jó, crentes salvos, regenerados, filhos de Deus legítimos, portadores do Espírito Santo, o diabo pode tocar em nós. E mais, mesmo sendo crentes, e crentes distintos, crentes fora de série, crentes piedosos, crentes que são marcados pela sua santidade, mesmo assim o diabo pode tocar. Como eu disse à guisa de introdução, ao contrário do que muitos pregadores e essa falsa teologia ensina, Satanás pode tocar nos salvos, nos crentes e até nos homens e mulheres mais santos que existem na terra. Ele pode tocar. Ele pode tocar. Satanás agora nos toca, nos oprime. Por quê? Porque a sebe foi retirada. Talvez, irmãos, o mal que você está enfrentando, talvez você que entrou e você que me vê, o mal que você está enfrentando, o dilema que você está atravessando, a crise que você entrou, seja obra de Satanás, seja causada pelo diabo, seja uma ação maligna, orquestrada, engendrada, planejada pelo príncipe das trevas, e ele entrou e ele está tocando, devastando, arruinando, oprimindo, seduzindo tudo e todos à sua volta. Talvez seja Satanás. Satanás está entrando. Agora, quem é que causa tudo isso? Quem é que está por trás dessa ação maligna? Quem é que está por trás de tudo isso? Sabe quem é? I have good news for you. É Deus. Deus é que está por trás de tudo isso. Porque o verso 12 diz que foi Deus quem tirou a sebe. O verso 12 diz: disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no seu poder. Aquele poder especial que estava sobre Jó, que restringiu o diabo, foi por Deus tirado. Agora o diabo tem permissão para tocar em Jó e fazer o que bem entender, só não vai lhe tirar a vida. Deus é quem tirou a restrição, meu irmão. Foi Deus. Deus é quem causou. Um belo dia Deus tira, remove a cerca, solta as correntes do diabo e diz: vá. Agora, uma vez tirado, o diabo tinha permissão para tocar. Agora, qual é o alcance do toque do diabo? Até onde ele pode ir? Até onde ele tem permissão? Qual o alcance? Quais são as áreas que ele pode tocar? A sebe aqui foi tirada em duas áreas.
Ele tirou a proteção dos bens e das posses de Jó, e ele tirou a proteção da família de Jó. Se não, vejamos, primeiro os bens, verso 13 a 17, Jó 1, 13 a 17. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: olha, Jó, os seus bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, mas de repente deram sobre eles os sabeus, era um povo vizinho, e os levaram e mataram os seus funcionários ao fio da espada. Só eu escapei. Então ele teve funcionários mortos e bois e jumentas roubados. Verso 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: Jó, agora não foi ladrão não, foi uma tragédia natural. Fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu escapei. Um fogo desceu do céu, matou mais um monte de funcionários e todas as ovelhas. Verso 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus, outro povo vizinho, em 3 bandos. E eles vieram contra os camelos e levaram todos os camelos. E os funcionários que sobraram mataram ao fio da espada. Só eu escapei para contar a nova. Veja só agora, escute, olhe para mim. O alcance do toque do diabo. Deus permitiu que o diabo tocasse nas posses, nos bens. Jó, em uma noite, em um dia, era o homem mais rico do Oriente. No outro dia, perdeu tudo. Tudo, meu irmão. Houve um saque nas fazendas de Jó. Houve um morticínio entre os seus funcionários, tragédias naturais, de forma que fogo desceu e queimou o seu rebanho de ovelhas. A proteção foi tirada dos bens. Eu aprendo algo aqui, meu irmão. Deus muitas vezes permite que Satanás nos roube, nos assalte. Permite muitas vezes que nós percamos o emprego, que nós venhamos ter problemas financeiros, desemprego e falência profissional. Muitas vezes você não entende, a sua firma não dá lucros, você perde o emprego, os seus bens são tocados, alguém entra na sua casa e você do nada não entende que começa a quebrar, a ter prejuízo e perder tudo, passando vergonha e humilhação. Quero dizer para você, é Satanás, é o diabo. Aquela proteção que você contava sobre aquele carro, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre os seus bens, foi retirada. E você não entende por que você entrou nesse lamaçal de dívidas, por que os negócios não rompem, por que mesmo com cautela entraram e levaram, por que os negócios dão errado, por que você tem perdido tanto? É o toque do diabo, que veio roubar, matar, devastar aquilo que é nosso. Ele tem permissão. Crente pode perder tudo? Pode. Crente perde emprego? Perde. Crente tem os bens roubados por ladrões e usuários de droga? Tem. Crente vai à falência profissional? Vai. Por quê? Satanás, com a permissão de Deus. Talvez seja o seu caso. Você entrou aqui e se encontra nessa situação. Talvez você é vítima exatamente nessa área. E eu estou aqui para dizer essa noite: pode ser obra das trevas, do príncipe do mal. Segundo, meu irmão, segunda área que Satanás toca. Vamos ver o raio de alcance do seu toque. Primeiro, nos bens. Segundo, na família. Se não, vejamos o verso 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse:
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. A sebe foi retirada também da sua casa. A proteção especial que os seus filhos contavam, sua esposa contava, sua família contava, foi tirada. Agora o diabo entrou e tocou nos seus entes queridos, e tocou com tal intensidade que os matou. Matou, assassinou. Satanás também, muitas vezes, tem poder de tocar na nossa família, de tocar em nossos filhos, de seduzi-los às drogas, de tirá-los dos caminhos de Deus, de levá-los a contrair doenças e enfermidades, de fazerem abominações. É obra do diabo, fazendo seus filhos comer com os porcos. Satanás muitas vezes tem poder de entrar nos nossos casamentos e fazê-los virarem verdadeiras guerras, conflitos intermináveis, violências, lares divididos e destruídos sobre as mãos de Satanás. Foi o que aconteceu na casa de Jó. Você está vendo? Conversão não é isenção de problema. Jó aqui não desviou, não tinha pecado, ainda era reto, sincero, íntegro, se desviava do mal. Olha a casa dele, perdeu tudo, falido, quebrado, arruinado, e agora tem que ir num velório e ver 10 caixões, 7 homens, 3 meninas, mortos no mesmo dia. Você acha que você está sofrendo? Está com problema, filho? Qual que é o problema? Já sepultou 10 filhos numa noite só? Aqui, Jó. A proteção que os filhos contavam foi retirada. Agora você entende? Porque estava tudo bem na sua casa e de repente, da noite para o dia, virou um inferno. Esse casamento que não se resolve, essas partes que não entram em acordo, esses filhos todos desvirtuados, meu Deus, o que é isso? A sebe foi retirada, Satanás tomou o controle, Satanás está devastando. Não é você que ficou mais fraco, ou o diabo mais forte, não é isso, não é você que entrou em pecado, não, é que aquela proteção que você rotineiramente contava, agora não conta mais. A tentação está numa força que você não tinha visto ainda, o ataque vem numa força que você não tinha visto ainda. Deus tirou a proteção e permitiu o diabo vir com força máxima. E olha o que está acontecendo. Traz enfermidade, bota gente na cama, traz tragédia, causa acidente, bota enfermidade, toca nos nossos filhos. Lembra de Isaac? Leva Isaac e sacrifica no Monte Moriá. Lembra do filho de Davi com Batseba? Nasceu doente e morreu. Lembra de Absalão, filho de Davi, morto, atravessado pela espada de Joabe. Lembra de Aminon, filho de Davi, morto pelo seu irmão mais velho, Absalão. Olha o diabo entrando, matando os filhos de Davi, causando uma ruaça. O diabo pode tocar. Tocar. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, qual a razão para isso?
Por que Deus permite? Por que Deus faz isso? Que prazer Deus tem em tirar a cerca e deixar que uma matilha de cães mordam seus filhos? Não parece incoerente com o caráter de Deus? Está todos os leões presos e seus filhos passando. Aí Deus vai lá assim: eu vou tirar agora a cerca. Para que cerca? Para os leões devorarem seus filhos, estilhaçarem suas plantações, para deixar você pobre, sangrando, velando filhos. Por que Deus faz isso? Ele quem tirou. Diabo, você cercou ele com sebe. Pois não, eu vou tirar a sebe. Por que Deus faz isso? Tem um propósito, meu irmão. Deus não é um ser que governa o mundo de forma aleatória. Deus é onisciente, tem toda a sabedoria, e Ele age baseado na sua sabedoria. Sabe qual era a finalidade de Deus em tirar a sebe? Submeter Jó a um teste, submeter Jó a um exame. Deus queria testar a fidelidade de Jó a Ele e o amor de Jó a Ele. Se não, vejamos no verso 8, ele vai revelar a causa. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que desvia do mal. Agora o diabo vai acusar Jó, veja só. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? A palavra debalde é em vão. O diabo falou assim: Jó te teme, te serve em vão, porque você cercou ele com sebe, ele, a sua casa e tudo que ele tem, e a obra de tuas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Agora verso 11: estende porém a mão, quer dizer, tira a sebe, e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja só, escute, olhe para cá. Quando ocorreu a reunião no céu, e Deus dá um cutucão no diabo e fala: olha para baixo, viste ele? Quando Deus dá testemunho de Jó para o diabo, diz: esse homem é fiel a mim, e ele me ama de todo o coração. O diabo responde: ele te ama, te teme em vão. Ele te ama só porque você deu bens para ele. Ele te ama só porque tem uma cerca sobre ele, e mal nenhum vem. Ele é interesseiro, ele está aí só porque é o homem mais rico. Ele é fiel a você só porque você deu bens. Deixa eu te dizer como você está enganado: tira tudo dele, deixa ele pobre, e tira a cerca e deixa eu tocar em tudo. Você vai ver que ele não te ama coisa nenhuma. Você vai ver se ele não blasfema contra ti. O diabo acusou Jó de ser fiel só por causa das bênçãos. O que o senhor está querendo dizer? Aí o que Deus faz? Então tá bom, tá proposto o desafio. Você pensa que é só por isso que ele me serve? Sim. Então eu vou tirar a sebe. Deus tira a proteção para quê? Para testar a Jó, ok? Mas testar no quê? O teste visava o quê? Vamos ver então se Jó ama mais a mim do que os seus bens. Primeiro, mais a mim do que a sua reputação, mais a mim do que a sua empresa, mais a mim que o gado, o ouro, os anéis, a riqueza. Vamos ver, porque eu vou tomar dele. Segundo, vamos ver se Jó ama mais a mim do que a sua família, se ele ama mais a mim do que seus filhos, sua mulher, seus entes queridos. Esse era o teste. Visar saber se Jó colocava mais valor e amor na família, nos bens ou em Deus.
visava saber se mesmo que Deus tomasse tudo e deixasse o homem mais pobre do mundo e tocasse em toda a sua família, se ainda assim Jó iria permanecer crente, fiel, santo. Satanás está testando vocês. É uma implicação, olha só, é uma aplicação minha, ou é o que o verso 8 a 12 diz? É minha orientação teológica, ou é exatamente o que eu tirei a sebe e permiti você passar esse inferno para provar a sua fé e para ver o quanto você me ama em comparação a isso que está sendo tocado. Não tem outra coisa aqui no texto. Não tem outra coisa, não existe outra coisa no texto. Não estava tudo bem, os negócios não estavam bem, a casa não estava guardada, o emprego não estava seguro, não estava tudo bem com os filhos, com o casamento. Por que da noite para o dia virou tudo de perna para o ar? E Satanás tocou, e a crise perdura. Deus está testando sua fidelidade e o seu amor. Ele queria saber, o diabo queria saber, se Jó amava mais sua reputação do que a Deus, mais os seus entes queridos do que a Deus. Vamos ver o resultado do teste? Vai sair a prova agora, do Enem, vamos ver o resultado. Verso 20, resultado da prova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Verso 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Preste atenção no 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Foi aprovado no teste. O diabo estava enganado. Jó provou que amava mais a Deus do que os 10 filhos que ele perdeu, que ele amava mais a Deus do que toda a fortuna do Oriente. Jó mostrou que mesmo com o luto, que mesmo com a falência, ele não deixou de temer a Deus. É isso que Deus espera de você. Não deixe de frequentar os cultos, de ler a Bíblia, de guardar os olhos, de ser honesto por causa dessa crise. Não murmure contra Deus. Se Ele tocou naquilo que você mais ama, mostre para Ele que mesmo com a dor, você ama mais a Ele do que qualquer outra coisa. Satanás estava enganado. Jó, de fato, amava mais a Deus. Eu estou dizendo para você que não tem outra finalidade você passar o que você está passando, senão essa. Você está sendo provado, e é o amor e a fidelidade a Ele que está sendo provado. É só isso, não tem outra resposta para você. Agora, acabou? Vamos para o terceiro teste. Que? Agora, Júnior, é a prova dentro da prova. O quê? Ele já está velando 10 filhos. Perdeu tudo e os funcionários mortos. Está provado, sendo provado. Dentro dessa prova, aparece outra prova. A prova dentro da prova. Agora, depois de ter tocado nos bens, depois de ter tocado na família, Satanás agora vai tocar no
próprio Jó vai tocar no seu corpo, vai tocar na sua mente, vai tocar no seu coração. Vamos ver. A sebe vai ser tirada da terceira área agora de Jó. Capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, olha o testemunho que Deus dá ainda para o diabo. Ele conserva a sua integridade. Embora você me incitasse contra ele, diabo, para o consumir sem causa. Agora o diabo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele está fiel ainda? Tá. Então estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Até aí. Agora, irmãos, a sebe foi retirada dos bens, proteção especial, que o Corcel 1 dele tinha, que a Brasília dele tinha, que a casinha, o barraquinho dele tinha. Foi tirada dos bens. A sebe, proteção especial, foi tirada da família. Agora a prova, dentro da prova, a sebe é retirada de sobre ele. Agora vai, diabo, e toca em Jó. O que o diabo faz? O diabo oprime tanto esse homem, que o reveste de úlceras e chagas e bicheiras, do alto da cabeça à planta do pé. Esse homem foi acometido como se fosse lepra. A pele começa a necrosar, pus, úlcera, coceira, inflamação, infecção, febre, dor. Ele foi testado até o limite da capacidade física. Jó. Irmãos, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo bonito, povo bonito dessa igreja. Tem uma igreja que tem gente bonita, é essa. Bonito, bem vestido, saudável, está no pleno exercício da razão, os examinhos tudo em dia. Mas prepare-se, Satanás pode tocar em você, causar males no seu corpo, na sua saúde, na sua condição mental. Ele tocou num homem reto, sincero e íntegro. A cerca que protege você desses livramentos que você recebe diários, de doenças, assaltos, atentados, acidentes, pode ser retirada. E você pode ser a próxima vítima do amanhã. Jó foi. E a dor que esse homem sentia, o estado que ele sentia de agonia tão grande, que ele pegava um pedaço de tijolo, caco de telha, para coçar, para tirar um pouco da dor e dar alívio a ele. É o terceiro teste. E sabe o que o terceiro teste compreende? É o terceiro toque do diabo e o terceiro teste. Agora, Jó está sendo testado para saber se ele ama mais a Deus do que a si próprio. Se ele ama mais a Deus que o próprio corpo, que a própria alma.
Se mesmo ele sendo fiel e não recebendo nada em troca, pelo contrário, foi estilhaçado, se ele ainda assim vai permanecer fiel. Por isso é que Deus permite crente santo ficar acamado, crente santo sofrer acidente, crente santo pegar doenças que não tem cura, crente santo sofrer anomalias terríveis, é para saber, mesmo com tudo isso, vai continuar fiel? Vai continuar lendo a Bíblia? Vai continuar fugindo do pecado? Você me ama mais que o seu corpo. Lembra do apóstolo Paulo? Teve um profeta que falou para ele: se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Paulo abaixa a cabeça, pede a palavra. Escute aqui, eu acho que vocês ainda não entenderam. Não só estou pronto para ser preso em Jerusalém, como para ser morto. Aí sabe o que Paulo fala? Porque em nada tenho minha vida por preciosa. Eu amo mais a Deus que a minha própria vida. E se for para eu morrer em Jerusalém, para pregar o Evangelho, que eu morra. Você ama, meu irmão, mais a Deus que a sua própria vida? Foi o terceiro teste, no terceiro toque do diabo. Vamos ver o resultado do teste. Vamos ver se Jó passou sobre esse também. Vamos lá ver o resultado do teste. Deixa eu ver aqui, verso 9. Então sua mulher lhe disse, depois das úlceras: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Quem tem uma mulher dessa aí diz amém. Por que você ficou vermelho, irmão? Olha que mulher boa para um momento desse. Um homem coçando com telha. Olha o que a Emengarda fala para ele. Agora ela é a resposta de um homem que perdeu 10 filhos, toda a fortuna, e agora está cheio de lepra. Olha o verso 10. Mas Jó respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Agora olha só. Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Foi aprovado no terceiro teste. Satanás perdeu mais uma. Satanás mais uma vez se enganou. Jó amava mais a Deus que o próprio corpo, mais a Deus do que a si mesmo. Olha o testemunho da mulher. Espera aí, não pode passar assim pelos versículos depressa. Presta atenção. O homem tinha perdido 10 filhos no mesmo dia. Toda a lavoura, todo o gado, os funcionários, e agora o homem está cheio de moléstia, cheio de câncer. Sabe qual o testemunho que estava dando? A mulher fala assim: conservas ainda a tua integridade? Sabe o que a mulher estava dizendo? Como é que no meio de tudo isso, você ainda consegue dar um bom testemunho? Quando ela fala conserva a integridade, é porque ela está vendo a integridade. Gente, esse homem não murmurou até agora. Esse homem não blasfemou nenhuma vez. Olha ali se coçando com telhas. Olha parecendo um bicho. Perdeu tudo. Até agora ele não levantou a voz uma vez contra Deus. Uma vez recuou na sua fé. Conservas ainda a tua integridade? Aí a resposta de Jó: não recebemos o bem de Deus? Como assim o bem? Os filhos, a saúde, as riquezas. Não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou.
Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Jó passou pelos 3 testes. Talvez você está aqui, é a realidade da sua vida. Você também está passando pelos 3 testes. Deus removeu aquela proteção. Por isso você não está vencendo mais aqueles pecados. Parece que eles estão vindo com uma força. Você está caindo. Tentações, parece que você perdeu a imunidade contra elas. Não sei, um tormento que você perdeu o controle do lar, perdeu o controle do corpo, e as coisas estão acontecendo. O que é isso? A proteção especial foi tirada, e é obra de Satanás. Por quê? Permissão de Deus. Para quê? Testar você. Agora eu termino com 4 considerações bem rápidas. Eu não posso acabar sem elas. Primeira, o diabo não toca em todos com a mesma intensidade que tocou Jó. Talvez você ouviu a palavra: meu Deus, mas se o Senhor levar meus filhos de uma vez, meu marido, Deus, eu não sei se eu dou conta. Calma, o diabo, as provações não são para todos da mesma intensidade. Jó perdeu 10 filhos e sofreu o que sofreu, porque estava dentro da capacidade de Jó. 1 Coríntios 10:13 diz assim: que não sobreveio sobre vós tentação maior que possais suportar. A tentação é do nível, a provação, o teste, o toque do diabo é do nível que cada um pode suportar. Talvez você não vai perder 10 filhos e acontecer a tragédia dessa intensidade como Jó, porque talvez você não suportaria. O diabo não toca os homens com a mesma intensidade. Ele difere de um para com o outro, segundo a sua condição e a sua capacidade. Ok? Segunda consideração. Escute. O diabo toca naquilo que tem valor para nós. Tudo aquilo que você fizer objeto da sua adoração, pode ter certeza, é lá que ele vai. Se você colocar um filho no lugar de Deus, se você amar esse filho mais que Deus, se você idolatrar esse filho, eu tenho más notícias, é nele que Deus vai tocar. Se você exagerar com esse corpo seu, se você exagerar na beleza, na vaidade, fizer da sua beleza, do seu corpo, da sua aparência, o objeto da sua satisfação, da sua adoração, do seu amor, é nele que ele vai tocar. Se você fizer dos seus dons, do seu ministério, dos seus talentos, das suas riquezas, da sua empresa, um objeto de adoração, e colocar o amor neles, que excede, é lá que você vai ser tocado. Gênesis 22, Abraão sacrifica, pega o teu filho Isaque, o filho a quem tu amas, e sacrifica em Moriá. Entendeu? Abraão, me dá o que você ama, é ele que vai ser sacrificado. O diabo toca em áreas que tem valor para você, que vão mexer com você, e tudo aquilo que você faz objeto de adoração e coloca em pé de igualdade com Deus, é lá que ele vai tocar.
terceiro, depois do teste ter terminado, Deus recoloca novamente a sebe. Jó 42:10. E mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo quanto tinha. Depois que Jó foi testado nas 3 áreas, depois que o diabo tocou nas 3 áreas, bens, família e no próprio corpo, e Jó mostrou a sua fidelidade, agora não há mais necessidade. Diabo, go! Colocou novamente a sebe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O teste não dura para sempre, a provação não é para sempre, a tentação não é para sempre. Vai chegar o dia que o diabo vai recuar, a prova vai passar, e Deus colocará novamente a proteção especial sobre você. E é claro, se você passar no teste. Quarto e último, qual o segredo de Jó para passar nos 3 testes? Como é que pode, com tudo que aconteceu, ele não ter murmurado? Como que pode, coçando com telhas e adorando a Deus? Qual o segredo de Jó para passar no teste? Vamos abrir em Jó capítulo 19. Jó capítulo 19. Verso 25. Jó que está no olho do furacão, no meio da prova. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu resumiria esse texto no quê? Presta atenção. Aqui no capítulo 19, Jó está no olho do furacão, está cheio de chaga, ferida, luto, pobreza, miséria, amigos acusando, mulher acusando, e ele vai dizer no meio de tudo isso: eu sei que o meu Redentor vive. É uma frase para dizer o que, meu irmão? Confiança em Deus. Essa é a maneira de vencer a prova, é confiar na soberania de Deus, nas promessas de Deus. Meu irmão, se você notar todo o enredo aqui, você não notou algo? Aqui tudo é controlado por Deus. O diabo vai por permissão de Deus, o diabo volta por ordem de Deus. Tudo é determinado por Deus. O que significa? Deus é quem está no controle da sua vida. Essa aprovação está nas mãos de Deus, seus filhos estão nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. E Jó, consciente disso, disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu confio na sua misericórdia, eu confio nas suas promessas. É por isso que ele não murmurou, é por isso que ele não desistiu da fé, é por isso que ele não blasfemou o nome de Deus. Ele confiava no amor, na misericórdia e na justiça de Deus. Ele amava Deus com todo o seu coração. Esse é o segredo para você. O diabo está tocando em você, e ele tem a permissão de Deus, e está causando todo esse sofrimento, mas ele tem uma finalidade: provar sua fidelidade, e saber se você ama mais essas coisas do que a Deus. Como eu passo por tudo isso sem blasfemar, pastor? Confia no Deus que controla cada fio do seu cabelo. Confia, não negue Ele, não recue. Essa situação não veio para te oprimir, ela é uma oportunidade para você mostrar se de fato você ama Ele, como diz, como professa dizer que ama.
Amém? Fecha os olhos, curva a cabeça. Vamos orar. Que Deus está te inclinando para orar. Ore agora. Ore, 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 ore. Você está passando por tudo isso? Você está sendo provado, testado. Deus está perguntando a você como perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? Ama-me mais que estes? Abraão, entrega o teu filho. O filho é quem amas, Abraão. Entrega o filho a quem amas. Está vendo esse carro que você tem? Está vendo essas unhas, esse corpo, esse rosto, esse cabelo? Você ama mais isso que a Deus? O quanto você está pegado nisso? Namorado, noivo, marido, um cônjuge, um parceiro. Você ama mais isso do que Deus? Seu próprio corpo, sua própria alma? Será que isso tudo está acontecendo para ver o quanto você falta da igreja, o quanto deixa a Bíblia, o quanto deixa de ser honesto nos negócios, começa a trapacear, começa a negociar princípios? E Deus está permitindo tudo isso exatamente para ver se você continua fiel nos negócios, com o nome limpo, com os olhos limpos, com o corpo limpo, com o coração limpo, fiel à Bíblia, fiel ao culto, fiel a Deus, mesmo com tudo ao contrário. Como é que está a tua vida? O inimigo entrou lá. Agora, para consolar você, está tudo no controle de Deus, meu irmão. Está tudo nas mãos dele. O diabo vai só até onde Deus deixar. Não temas. A sebe vai ser colocada novamente. Deus pode restituir as coisas que você perdeu, depois que o teste passar. Oh, meu irmão, creia na fidelidade de Deus. Ele não vai te desamparar. Creia, meu irmão.